Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, estamos novamente aqui, eu, Érica Lima, do canal Esquecer para Descobrir, juntamente com a querida Cris, do canal Cosmos Interior. Olá Cris! Olá! E com a querida Joyce, do canal Despertar com Joyce Elisa. Oi, Joyce! Oi, gente, tudo bom? E hoje nós vamos conversar sobre um tema que uma das nossas ouvintes deixou pra gente lá no site. Inclusive, pedimos a vocês que deixem sugestões de temas, coisas que vocês queiram que a gente aborde aqui, assuntos relacionados à expansão. Mas o tema de hoje foi a Catherine Oliveira, que deixou pra gente. Ela deixou um comentário falando sobre as energias e sobre a sensação das energias das outras pessoas. E ela deixou a seguinte pergunta, falando: tem alguma forma de eu não me conectar com a energia de outras pessoas? E a gente vai conversar hoje sobre isso, debater esse tema aqui, conversar um pouquinho mais sobre as energias, sobre essa questão da conexão e de se tem forma de a gente não se conectar com a energia das outras pessoas. Você quer começar, Joyce ou a Cris? Pode ser, eu começo então. Eu acho que é um tema bem interessante, porque essa parte energética, ela é muito rica, né? E sendo uma coisa que a gente não enxerga, tem muita coisa pra gente conhecer, né? E pelo que a gente sabe, pelo que a gente estuda, na verdade é um pouco difícil a gente não se conectar com a energia das pessoas, né? Acho que é uma coisa bem difícil de acontecer, porque é algo tão sutil que a gente nem percebe. Então, até mesmo quando você pensa em alguém, né? Quando você lembra de alguém, você já está se conectando com a pessoa. A distância não vai fazer com que você não se conecte. Na verdade, a sua sintonia que vai te fazer conectar. Tem outra coisa também, que é a aproximação áurica, né? É quando a gente chega próximo de alguém, a gente não tá coladinho ali, mas no mesmo local, né? Que não seja muito distante, enfim, você acaba se conectando com a energia de todas aquelas pessoas que estão ali. Uhum. Né? Então, é uma interação contínua, mesmo que a gente não perceba, a gente está se conectando com as pessoas. E um outro assunto que eu também gosto muito de entender mais são aqueles fios invisíveis que já unem você às pessoas que você sequer conhece ainda, mas existe esse laço que une, né? E que mostra que vocês estão predestinados a se conhecer. Então, já existe ali uma conexão, mesmo que você nem conheça a pessoa. Tem uma linha que estuda, que é a linha da sabedoria chinesa, né, os milenares ensinamentos chineses, e eles explicam isso também. O Japão também tem uma linha parecida, desses fios invisíveis que conectam as pessoas, enfim, tá tudo conectado, né, gente? Não é, Cris? Nossa, é isso mesmo, Joyce, porque a gente sempre fala, né, somos todos um, mas é tão difícil, às vezes, de entender que a gente está conectado com a cadeira, com a cama, com o vizinho. Tudo que existe é feito de uma única energia, de uma única matéria, e quanto mais a gente mergulha fundo dentro de nós mesmos, mais a gente vai removendo os filtros, condicionantes, né, das crenças limitantes, a gente vai entendendo que nós literalmente somos um, e esse espaço vazio não está vazio, é tudo uma teia invisível que conecta todo mundo, não é mesmo, Érica? É sim, Cris. E enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando nesses assuntos da conexão e de que nós estamos envolvidos nessa imensa teia, né, nessa imensa carga energética. E aí eu comecei a pensar nos porquês, né, de por que a gente não querer se conectar com a energia das outras pessoas, por que a gente querer por que de haver esse tipo de questionamento, né, da gente querer essa distância. A primeira coisa, com certeza, acredito que seja
o fato das pessoas que não estão tão bem, que não estão vibrando numa energia tão positiva, tão sutil, que muitas vezes a pessoa pode estar triste, passando por um momento difícil, e aí a sua carga energética já vai diminuir, já vai cair. Consequentemente, outras pessoas não vão querer tanto se conectar com esse tipo de energia. Porém, como a Cris estava comentando, a Joyce aqui também, como tudo está interligado, não tem como a gente não se conectar. E se você procura se manter bem, se manter com as suas energias bem, em paz, tranquilo, e aí é uma coisa que a Cris comenta muito, a Joyce também, eu também, nos nossos canais, sobre a gente realizar os nossos aprimoramentos pessoais, né? A gente se elevar naquelas sensações, naquelas emoções que a gente sente que nos conectam com uma energia mais sutil, e também a gente resolver, a Cris chama muito dos nossos filtros, né, Cris? É isso aí mesmo, as crenças limitantes, né, que nos impedem de ver que realmente estamos conectados. E uma coisa que eu senti muito, meninas, ao longo dessa minha jornada, foi um desejo, assim, desesperado de me isolar de todo mundo. Eu acho que por conta que a gente já tem tanta coisa para trabalhar dentro da gente, que a gente nem consegue trabalhar com o do outro. Então eu não queria mais ir para festa, eu não queria sair de casa, eu não queria ir para lugar nenhum. Eu queria ficar só, quietinha no meu canto, meditando, isolada de todo mundo. E hoje, depois de tantos anos que se passaram, eu entendi que era para eu me fortalecer, para eu me transformar e eu ter mais condições de lidar com essas energias todas que a gente está aqui falando. E quando eu saí, eu vi que eu podia transitar nos diferentes lugares de uma forma mais forte, porque tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, daquela carga energética densa, que são os pensamentos, que são aquela ruminação negativa, eu fui me libertando. Traumas, memórias do passado, eu fui me libertando, e quanto mais leve eu ficava, eu tinha condição de transitar. Eu até gosto de fazer a analogia da borboleta, que um dia foi lagarta. A lagarta precisa se isolar no casulozinho dela, ela literalmente se transforma num outro ser, e se andar no chão, andar na plantinha, voar pelos ares, e lá em cima dos ares ela tem um outro ponto de vista, totalmente diferente de quando ela era uma lagarta, né? Igual a gente está no pé de uma montanha, a gente tem uma visão. Quando você está lá no topo da montanha, tem uma visão ampla. É sim, Cris. É exatamente isso que eu estava comentando. Essa questão da gente trabalhar os nossos receios internos, né? Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas angústias. Eu gosto muito ela é até amiga da Joyce, a Liliane Moura, escritora. Eu gosto muito da... Oi? Lili, se você estiver ouvindo, um beijo enorme. Admiro muito o trabalho dela, e eu gosto muito da forma como ela aborda essa questão dos medos, traumas, que ela chama das nossas carências internas. E eu concordo muito com esse termo, que são sim as nossas carências internas, tudo aquilo que a gente julga que a gente precisa, a partir do momento que a gente se desconectou com a nossa essência do nosso eu maior, com aquela essência divina, né? Então, se a gente já está com essa carência, e você, como a Cris comentou, não está fortalecido, você não se sente bem a ponto de chegar próximo de alguém que esteja precisando também, né? Que esteja precisando, porque o que todos nós estamos, a maior parte, né? Estamos precisando dessa troca energética, e não de nos afastarmos, mas sim da gente se elevar e fazer essa troca energética, porque todos começam a elevar seus pensamentos, a elevar suas vibrações, a partir do momento que a gente começa a fazer essa troca. Então eu acho que é um pouco verdade, Érica, o contrário. Né, Joyce? Desculpa te interromper. Não, só fechando, eu acho que a gente tem que começar a, sim, pensar, nos trabalhar o nosso interno, para a gente começar a pensar um pouco ao contrário desse questionamento, né? Para a gente não precisar pensar a respeito de se afastar, de não se conectar com a energia do outro, porque a conexão sempre está aí, né? Quando você se fortalece, né? Exatamente, sim, quando você se fortalece. Mas a conexão, ela está acontecendo, né? O tempo todo. Isso. O tempo todo. E eu estava fazendo uma analogia esses últimos dias.
observando, né? Eu gosto muito de observar, de pensar, eu fico viajando, né? E aí eu tava pensando, poxa, tem tanta gente que eu mesma teve uma época também que eu fiquei mais isolada, como a Cris disse, acho que isso faz parte do nosso conhecimento interior. Eu precisava desse momento comigo. Então tem muitas pessoas também, né, que passam por esse momento, tem outras que não gostam mesmo de contato, mas é uma coisa um pouco estranha da gente tentar entender no ser humano, porque na verdade nós precisamos uns dos outros de uma forma muito forte. E basta você observar, por exemplo, como nós vivemos. A gente vive praticamente juntos, né? Apartamentos um grudadinhos nos outros, trabalho ali, né? Você senta sempre do lado do outro, tudo nós fazemos juntos. Porque o isolamento total é impossível de tolerar. Ninguém consegue viver totalmente sozinho. Aquele filme, né, que nós passado há uns anos atrás, do Náufrago. Sim. Né? Para quem assistiu sabe como foi. Ele tinha que ter alguém para conversar ou ele ia à loucura. Sim. Então ele pegou a bola, desenhou uma carinha ali, né, com o sangue dele, para que ele tivesse esse diálogo diário, porque sem isso ele ficaria louco. Então a troca é muito importante, tanto energeticamente quanto emocionalmente, psicologicamente, é necessária para as nossas experiências, para o nosso crescimento. E se tratando de energia, é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar melhor. Quanto mais contato você tem, melhor é. E ainda mais depois de passar por um processo de expansão da consciência, né, de entendimento interno, como a Cris e a Érica falaram, você mais fortalecido, mais lúcido sobre o que acontece à sua volta, você consegue lidar melhor com essas energias. E quem sabe, né, na verdade, sim, nós sempre temos momentos na vida. Então, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá mal, a nossa energia vai baixar, a gente vai ficar meio carregado, isso é normal, né, todo mundo passa por isso. Uma coisa que me ajuda muito, que eu até compartilho bastante, é que para você não se envolver na energia do outro e carregá-la com você, você tem que ter uma lucidez e pensar, né? Você entrou em contato com alguém, aquela energia não estava legal. Aí você vai para casa com uma dor de cabeça e fica sofrendo naquela dor de cabeça. Nossa, não deveria ter conversado com tal pessoa. Nossa, que energia ruim. Mas por que isso acontece? Porque na verdade você está assumindo uma coisa que não é sua. Quando você passa a... Tá chocando o ovo de coco. Exatamente. Você passa a ser mais lúcido nesse sentido, você separa. Então, no momento que você tá tendo uma conversa com alguém, ou você tá num lugar que não te é agradável, na hora, quando você tem esse sentimento, e aí tá também uma importância nessa percepção, quando você quando você tem esse sentimento, você já separa. Você já entende, não é meu, é do local, ou é da pessoa, e isso automaticamente já cria essa separação mesmo, inclusive energética. Sim. Então você passa a não carregar aquilo com você, Sim. né? Então isso me ajuda bastante, uma coisa que eu gosto de compartilhar, para não ter essa absorção, né? A gente acha que é nosso, mas na verdade não é do outro. E um parênteses assim que eu queria abrir é que a gente também, nessa jornada, a gente não pode confundir o isolamento com a solidão, né? Solidão é quando realmente a pessoa, ela tá completamente isolada de todo mundo e ela sente que ela tá só. O isolamento, eu acredito que é quando você tem a escolha consciente de se recolher no seu espaço para que você mergulhe fundo dentro de você através da meditação, do yoga, do tai chi, de trabalhos conscientes para você trabalhar o seu lado das sombras, se libertar de todos aqueles sentimentos densos, e isso te fortalece. Então, quando vem uma pessoa que está com energia muito baixa, você consegue ter isso que você falou, né, Joyce? A consciência de que aquilo não é teu. E outra coisa também, tem uma frasezinha engraçada que eu gosto demais. Algumas pessoas, para que elas tenham uma dose de endorfina, elas precisam causar cortisol nos outros. Eu adoro isso, porque cortisol é o hormônio do estresse, né? Então tem pessoas que vibram de ver que elas conseguiram te abalar, né? Então isso, quando você se abala com aquelas provocações, aí você está se conectando. Então é importante saber, qualquer coisa que as outras pessoas fazem, elas não estão fazendo para você, é o problema interno delas. Você vai se conectar e deixar a sua energia drenar se você ficar irritado, chateado, triste, não é? Sim, sim. E isso que vocês estão comentando sobre essa questão de, né, como lidar,
A Joyce me fez lembrar, a Cris também, que agora vocês duas me fizeram lembrar dessas situações de você identificar algo que não é seu. Porque eu sempre comento isso muito lá no canal, aqui também, a questão do autoconhecimento, de você se aquietar sua mente, aquietar o coração, aquietar aquela avalanche de pensamentos o tempo todo e se autoconhecer. Saber quais são, como a Cris comentou agora, quais são aquelas sombrinhas que você tem dentro de si, que você precisa transmutar, que você precisa resolvê-las, deixá-las de lado. Eu costumo muito chamar de pedras, pesos desnecessários dentro da mochila. Que são pedras mesmo que a gente carrega na mochila, sem necessidade alguma. Então, tirar cada uma dessas pedrinhas e se desfazer delas. E a partir do momento que você já começa com esse autoconhecimento, muitas vezes a gente pode nem ter tirado a pedrinha da mochila ainda, mas você sabe quais são as pedrinhas que você tem ali. Então, se você conhece, e aí você chegou em determinado lugar, ou está andando pela rua e sente algo que é totalmente diferente do que você conhece de si, você identifica que aquilo não é seu. E você identificando que aquilo não é seu, que aquilo não faz parte de você, é como a Joyce comentou. É você afirmar, isso não é meu, isso não tem que ficar comigo. Acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante para você saber se está acontecendo alguma coisa com você ou se realmente aquelas energias são externas e não precisam ficar contigo, não precisam encontrar ressonâncias, né? Outra coisa também que eu penso... Vai falar alguma coisa, Joyce? Desculpa. Pode falar, Cris. Não, pode falar. Outra coisa também que eu acho muito importante é entender como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro só funciona onde o foco vai e a atenção vai. Por exemplo, se você não tem carro, não dirige, e aí você decidiu que você vai comprar um carro, pode observar que você vai andar na rua, você vai começar a ver aquele modelo do carro que você decidiu comprar. Você vai começar a vê-lo e você vai falar, nossa, eu nunca tinha observado que tinha tanto desse carro. Ou então você nunca tinha feito a sobrancelha, porque você era novinha e tal, e de repente você decide fazer a sobrancelha e começa a observar na sobrancelha de todo mundo que antes passava despercebido. Então, se a gente já sai com essa ideia de que existe um monte de energia negativa e que a gente vai se afetar, a gente vai ficar suscetível a isso. Então, é a mesma coisa, a pessoa diz assim, o inverno tá chegando, eu vou gripar. As chances de que ela gripe vai ser muito grande. Então, quando você se vê como um ser magnífico, de luz, com todo o seu potencial, as chances de que você vai se abalar com o que está acontecendo no externo, ela vai ser bem menor. Então, eu mesmo, muitas vezes eu saio de casa, eu faço, meu Deus interior está em conexão com o Deus interior de todas as pessoas, de todas. Isso eu aprendi com o amado Luf, querido do meu coração, e eu faço isso mesmo, porque aí quando eu vejo uma pessoa que eu julgaria como estranha, ou como de algum rótulo que não é muito positivo, eu já lembro, meu Deus interior está em harmonia com o Deus interior dessa pessoa. Isso ajuda tanto, você chega num local que está todo mundo nervoso, todo mundo irritado, e você não entra naquela atmosfera, que você sabe que você é um ser magnífico, cheio de luz, e aquilo ali não é teu, você transita por qualquer lugar, onde chega a tua luz, não tem lugar para mais nada. É assim que eu acho, que eu acredito. É verdade, Cris. Nossa, você falou uma coisa muito importante que também me veio para falar, que é a sintonia mesmo. E eu queria compartilhar uma experiência muito simples que eu tive esses dias, mas que me falou muito sobre a sintonia, né? Onde a gente está com a nossa sintonia. Se você está com a sintonia baixa, você vai ter contato com esse tipo de coisa. Se você está numa sintonia média também, numa sintonia alta, e por aí vai. E eu tava indo pra casa dos meus pais, pegar minha pequena, que tava lá com eles, e eu cruzei com uma moça na rua. E ela tava do lado de fora de um prédio, ali na rua dos meus pais. E assim, uma moça comum, né? Passei por ela. Quando eu passei, aconteceu aquele acoplamento áurico, né? Porque a nossa aura, a nossa energia, é como se fosse uma luz que resplandece. Então, a gente não precisa estar perto de alguém para que haja esse acoplamento áurico, basta estar próximo. E aí, quando eu conectei com ela, eu senti uma sensação tão gostosa, uma coisa tão boa. Eu falei, nossa, que delícia que ela está sentindo agora. Foi uma sensação incrível, assim, de bem-estar, de conforto consigo mesmo, difícil de pôr em palavras, mas uma sensação muito gostosa.
E até olhei pra ela tava ainda olhando pra dentro do prédio, e assim, você não diz nada pela aparência, né? Mas a energia dela tava falando tudo ali pra mim naquele momento. Então, essa coisa da sintonia é muito importante também, porque a gente vai sintonizar com as coisas que estão dentro de nós. Sim. Então, se são coisas negativas, serão sintonias negativas. Se são coisas positivas, serão sintonias positivas. Então, isso que a Cris falou é muito importante mesmo. Sintonia é algo para sempre a gente estar prestando atenção, né? Sim, sim, com certeza. E também as pessoas que têm uma sensibilidade muito aflorada, né? Você prestar atenção no que está acontecendo contigo, no que você está sintonizando e no que você está mantendo perto de si, né? É verdade. E outra coisa, só para a gente fechar, lembre-se que energia é uma só, saída da mesma fonte. O que cada um faz com ela é o que é diferente, é como uma faca. A faca, ela serve para a dona de casa, para o cozinheiro preparar uma deliciosa refeição, ela serve para você cortar uma coisa que precisa, e nas mãos da pessoa com raiva e cega pela raiva, ela pode se transformar num instrumento, né? Uhum. Para prejudicar o outro e ferir o outro. Então lembre-se, a energia é uma só, não fica pensando, energias negativas, maléficas, coisas do mal. Energia é só uma, saída da fonte. O que a gente faz com ela é o que faz a diferença no final do dia. Então a gente pergunta para vocês agora, o que você está fazendo com a sua energia? Onde está a conexão e o que a gente está mantendo perto da gente, né? O que a gente está mantendo conosco. Porque não significa porque a gente está sentindo ou que a gente sentiu que a gente precisa manter aquilo com a gente. Mesmo que seja nosso. Que são as questões dos pesos desnecessários. É verdade. Então é isso, pessoal. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que esteja escutando esse episódio de hoje. Lembramos a vocês que o endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Acessem o site, deixe pra gente seus comentários, sugestões de próximos temas que vocês gostariam que fossem abordados por aqui. Muito obrigada, muita paz, muito amor, muita luz no coração, muitas boas sintonias sempre. Muita luz, muita paz para cada um de vocês, sempre. Obrigada, pessoal, e um beijo no coração de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.